Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina de Maringá e este é o Urologia Descomplicada. Hoje eu vou fazer a continuação do vídeo sobre câncer de próstata para a gente falar sobre tratamentos disponíveis para esta doença. Bom, como vocês viram no outro vídeo, eu falei que o câncer de próstata você tem que definir se ele é um câncer localizado ou se é um câncer que já está metastático, se ele já se espalhou para outros órgãos. Então eu vou falar para vocês aí como é que funciona o tratamento desses dois jeitos. Então, quando você definiu que ele é um câncer localizado, você tem que tentar fazer um tratamento curativo, um tratamento para você eliminar esse câncer. Quando o paciente é muito idoso, quando o paciente ele tem aí acima de 75, 80, 90 anos, normalmente você não faz nenhum tratamento muito agressivo. Às vezes você não faz tratamento nenhum, porque é uma chance grande desse paciente morrer de outras causas, como doenças cardiovasculares, infarto, derrame, pneumonia, do que morrer propriamente do câncer. Então, pacientes muito idosos, você tem que discutir bem com ele, com a família, o que você vai fazer, senão você vai fazer tratamentos muito agressivos para um paciente que não precisa. Tá? Então é importante vocês saberem isso, que nem todo paciente com câncer de próstata localizado precisa ser tratado, principalmente esses mais idosos. Tá? Agora o paciente jovem, né? Eu digo abaixo de 70 anos, principalmente antes dos 60 anos, esse sim você tem que promover um tratamento, porque nesses pacientes, como eles têm uma chance grande de vida, um tempo grande de vida, eles podem ter evolução do câncer e aí sim morrer do câncer. Tá? Então, para o tratamento do câncer de próstata localizado, aquele que só está na próstata, que não tem invasão de nenhum outro órgão, nem metástases, você tem algumas opções, né? Então, as opções mais disponíveis atualmente é a cirurgia da prostatectomia, que é a retirada da próstata, a radioterapia conformacional, que é a radioterapia tradicional, a braquiterapia e está começando a se usar a crioterapia. Eu vou falar cada um desses para vocês como é que funciona. A prostatectomia é a retirada da glândula da próstata inteira. Quando foi desenvolvida essa cirurgia, há 30, 40 anos atrás, ela era feita através de corte, de incisão na barriga, onde você retira a próstata e você depois tem que costurar de volta a bexiga na uretra, no canal da urina. Então, depois da cirurgia, o paciente normalmente fica com sonda, vai ficar tendo que usar uma sacolinha durante um tempo, depois você retira essa sonda e o paciente normalmente pode urinar numa boa. Tá? Com o passar do tempo, foi desenvolvido outras técnicas, Então, começou-se a fazer laparoscopia, que é a cirurgia através dos furinhos, dos orifícios no abdômen, que você não precisa fazer corte, você opera através desses furinhos e você consegue uma recuperação mais rápida e também um resultado funcional melhor para o paciente. E mais modernamente, aí, nos últimos 10 anos, apareceu a cirurgia robótica, que a cirurgia robótica, basicamente, o principal uso dela é para a cirurgia de câncer de próstata, para a cirurgia da prostatectomia. Tá? Então, assim, atualmente com a laparoscopia e a prostatectomia, apesar de ser uma cirurgia de grande porte, ela é uma cirurgia que diminuiu bastante as complicações, diminuiu bastante a morbidade, o afastamento do trabalho, o paciente tem uma recuperação mais rápida. Então, ficou uma cirurgia que, apesar de ser uma cirurgia que tem que ser feita por especialista, não só urologista, mas um médico que opera, sabe operar, que tem um grande volume de cirurgia, ela é uma cirurgia que tem melhorado bastante a recuperação para os pacientes. Mas assim, realmente precisa do uso de sonda por um certo tempo, na cirurgia aberta de 15 dias, às vezes na laparoscopia 7 a 10 dias, tá? E existem algumas complicações e riscos do pós-operatório, principalmente de impotência sexual, tá? Porque os nervos que vão para o pênis, para provocar a ereção, eles passam do lado da próstata. Então você, quando vai operar a próstata, pode ter uma lesão desses nervos e uma chance de 30 a 50% de ter impotência, de o paciente não conseguir ter ereção no pós-operatório. Nesses casos, você tem que tratar com remédios, você tem que tratar com injeções, em último caso até prótese, mas é um problema esse que preocupa bastante os homens quando vão fazer a cirurgia. Mas, como eu falei, com a laparoscopia, a cirurgia robótica, já foi comprovado que tem uma chance menor de impotência do que a cirurgia aberta. Então, segundo os últimos estudos e segundo chancelado aí pela Sociedade Americana de Urologia, a cirurgia robótica e laparoscópica tendem a ser o padrão para cirurgia de próstata por esses melhores resultados de impotência, tá? E aí tem também a incontinência, que existe a chance do paciente ficar perdendo urina, ficar usando fralda. Essa é uma chance pequena aí, na casa dos 5, 3%, mas é uma coisa que incomoda bastante. Também a cirurgia robótica e laparoscópica vem diminuindo a incidência disso, tá? Então
é uma complicação que não é tão comum, realmente quando acontece incomoda bastante, mas ela vem diminuindo ao longo do tempo com a melhora da tecnologia. Existe chance de poder precisar de transfusão de sangue durante a cirurgia, mais ou menos 15%, e outras complicações de qualquer cirurgia, né? Infecção, embolia, complicações cardiovasculares, mas aí pode acontecer com qualquer cirurgia, tá? Então, a cirurgia de prostatectomia é isso que vocês precisam saber. Aí tem a radioterapia. A radioterapia conformacional, que é a mais tradicional, é um feixe de radiação que é mirado na próstata para queimar, basicamente queimar. A radiação vai queimar essa próstata e o tumor dentro dela e vai eliminar o câncer. Aí a radioterapia ela é feita por sessões, né? Você vai na clínica de radioterapia várias vezes, 20, 30 sessões, ele vai, faz a radioterapia e vai para casa. Então é um procedimento ambulatorial. Tá? Ele realmente não tem as complicações da cirurgia, principalmente imediatas, né? De risco cardiovascular, de incisão, de infecção, essas coisas, mas também tem as suas complicações. A radioterapia também pode dar impotência, em mais ou menos 20 a 30% dos pacientes, também pode dar incontinência, existe a lesão do músculo que controla a urina do mesmo jeito, tá? E tem outras complicações próprias da radioterapia, que é o paciente evoluir com uma inflamação crônica da bexiga, que pode dar sangramento, pode dar dor para urinar, pode dar sangramento na urina e via retal, pelo ânus, tá? Durante a evacuação, pode dar dor pélvica. Então tem algumas complicações também que só a radioterapia tem. Tá? E dentro da radioterapia existe a braquiterapia, que são implantes de pequenas sementes radioativas dentro da próstata que vão matar o tumor, digamos assim, de dentro para fora, né? Pode parecer meio assustador, né? Vou implantar sementes radioativas em mim, né? Então eu vou ficar radioativo. Não é bem assim, né? Essa semente radioativa ela tem uma vida útil, ela emite radiação só por um espaço pequeno ali dentro da próstata, então não fica emitindo radiação para fora do corpo, é só ali dentro do tecido prostático para agir e matar o tumor ali naquela região. É um procedimento menos utilizado, ele é mais caro, ele é mais difícil de fazer, não é todo lugar que tem, mas também é uma opção. E a crioterapia é um tratamento mais recente, que também ainda não virou padrão, né? Não é uma coisa que se faz para todo mundo, é só em grandes centros, ainda é um pouco experimental, tá? Que você, através de pequenas agulhas, você coloca dentro da próstata e vai congelar a próstata. Então, vai matar o tumor congelado. Então, se a radioterapia queima, a crioterapia, ela congela o tumor e mata o tumor por congelação, tá? Então, tem essa opção, não é muito utilizada, mas atualmente está aparecendo aí novos estudos e novos centros fazendo a crioterapia. Desses procedimentos, o melhor, assim, o que mais é feito é a prostatectomia, é a cirurgia, seja aberta, seja por laparoscopia ou por robô, porque ela que tem os resultados a longo prazo melhores de cura. Então, o paciente quando vem no consultório e tem condições, a gente sempre tende a fazer a cirurgia. A radioterapia, por ser um procedimento menos invasivo, às vezes o paciente tem mais medo da impotência, tem realmente um pouco menos de impotência com a radioterapia, ou às vezes o paciente tem um problema cardiovascular mais grave, tem um risco maior de ser operado, um paciente mais idoso, opta pela radioterapia. Mas a radioterapia tem uma chance maior de recidiva a longo prazo. Tá? E também a radioterapia não dá para ser utilizada em tumores muito agressivos, em tumores que têm uma replicação celular muito grande, né? Nos tumores que o patologista viu que é um tumor mais agressivo. Tá? Nos tumores mais invasivos e menos diferenciados. Então, nesses casos tem que ser cirurgia. Às vezes você usa em conjunto com a radioterapia ou a cirurgia tratamento com hormônios, né? Mas às vezes normalmente faz só a cirurgia ou faz só a radioterapia. Quando faz a cirurgia e o paciente tem recidiva do tumor, o tumor você vê que está voltando através dos exames de PSA, às vezes você tem que fazer radioterapia depois da cirurgia. Não é incomum, mas às vezes acontece. Bom, e dos tumores que estão espalhados, né, os metastáticos e os avançados, aí o tratamento é diferente. Você não vai mais tentar a cura, você vai tentar o controle desse tipo de tumor. E aí você faz através de tratamento hormonal. O câncer de próstata ele tende a crescer pela testosterona, pelo hormônio masculino. Então, se você suprimir a testosterona, se você tirar a testosterona, a tendência do tumor ficar quietinho lá e não crescer. Só que esse aí não fica para sempre, tá? Você vai fazer essa supressão e eventualmente esse tumor vai voltar a crescer e vai precisar de fazer novos tratamentos.
Então existem medicações injetáveis, existem medicações de comprimido e até a castração cirúrgica mesmo, a orquiectomia, a retirada do testículo, que vai fazer cessar totalmente a produção de testosterona e o paciente vai ficar aí com o câncer quietinho por um bom tempo. Existe a quimioterapia para o câncer de próstata, ela só é utilizada em estágios mais avançados, em paciente que já tem muita metástase, que tem dor óssea por causa dessa metástase, tá? Mas é uma terapia diferente, não é aquela que cai cabelo, que dá enjoo, assim como você vê para outros tipos de câncer. É uma quimioterapia um pouco menos agressiva, que dá para o paciente fazer, normalmente faz semanal, às vezes faz mensal. Tem também, além do tratamento hormonal, além da quimioterapia, às vezes você faz uns tratamentos para essas metástases nos ossos, né? Existem alguns remédios específicos para diminuir a metástase e diminuir a agressividade nos ossos e o paciente ter menos dor. E para vocês saberem que esses tratamentos hormonais, esses tratamentos da tumor avançado, ele não aumenta a sobrevida. O paciente vai acabar morrendo. A maioria morre em 2 anos aí, depois de um diagnóstico de câncer metastático, de câncer avançado. E realmente o paciente com o câncer avançado, que faz todos esses tratamentos, você consegue controlar o tumor, ele pode ter uma vida normal, ele pode trabalhar, ficar com a família, viajar, praticamente ter uma vida normal, enquanto esses medicamentos estiverem fazendo efeito, só quando está num estágio muito avançado, né, realmente as fases terminais, que o paciente tem muita dor, às vezes tem que ficar internado, tomar analgésico, que não consegue fazer suas atividades, mas de modo geral, mesmo o tumor avançado, você consegue controlar e dar uma vida tranquila para o paciente, tá? Então, vocês procurarem, tem um monte de tratamento experimental ainda, tem um monte de droga sendo pesquisada, mas atualmente o que tem é isso, né? Tanto para câncer localizado, quanto para câncer avançado de próstata. Tá? É importante, então, vocês fazerem a prevenção, né? Os homens acima dos 50 anos, acima dos 45, aqueles que têm histórico familiar ou os negros. Procure o seu urologista, faça o preventivo anualmente, porque se você eventualmente tiver o câncer de próstata, você estiver fazendo o preventivo, você vai conseguir se tratar e uma boa chance de você ficar curado, certo? Então é isso, gente. Qualquer dúvida vocês perguntem aí nos comentários e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Até mais!